Boa noite, irmãos. Nós vamos continuar o nosso culto, melhor dizendo, né? Pedindo que Deus nos abençoe aqui nessa reunião e também orando por aqueles que estarão assistindo esse culto pela internet, ou que estão já assistindo, né? Eu ainda não abri o link aqui, então não vi quem é que está participando do culto ainda. Mas que você que está assistindo o culto também, você possa ter um culto abençoado, assim como nós sabemos que teremos aqui, porque já começamos orando, já sentimos a presença de Deus, do Espírito Santo de Deus aqui no nosso meio, através das orações, e cremos que o mesmo Espírito Santo estará nos conduzindo, estará falando aos nossos corações. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, por abrir essas portas, Senhor, desse lugar, para que nessa casa de oração nós pudéssemos, Senhor, estar agora reunidos para prestar um culto a Ti. Muito obrigado por esse privilégio. Muito obrigado porque nos deste saúde para estar aqui na Tua casa. E, Senhor, o desejo de estarmos colocando os nossos corações no Teu altar, Te adorando, bendizendo o Teu santo nome. Também fala aos nossos corações tudo aquilo que precisamos, Pai. E que em cada momento desse culto, o Teu Espírito Santo possa estar tocando em nossos corações e acrescentando mais e mais a nossa vida. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus com o primeiro cântico. O nosso general é Cristo. Já viu alguns irmãos já ficando de pé, que esse é um cântico de batalha, né? Para estarmos cantando um cântico de batalha sentado. Sim. Senhor, marchamos sim, seu exército poderoso é, tua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Messias, marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o quê? O canto da vitória, glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum
Continuando esse momento, nós vamos estar lendo a nossa coluna de oração, ainda de pé, e vamos estar intercedendo pelos irmãos que estão aqui nessa coluna de oração, pelos pedidos. Nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos assistem pela internet, a família pastoral, Oswaldo, Breno, Davi, Lorena, Marcelo, Helena, Florentina, Emanuele, Sara, Sandra, Dirceu, Aidaci, Nélia, Iraci, Edmeia, Ivonete, Marlene, Deusi, Francisca, Maria Nazaré, Thaisa, bairro de São José, Maricá e autoridades. Nós vamos estar orando por todos esses nomes e por suas necessidades. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento nós como igreja queremos colocar diante do Senhor esses nomes que foram ditos aqui na nossa coluna de oração. Nós queremos pedir também pela Emanuele, que é sobrinha da nossa irmã Nice. Tu possa estar intervindo, Pai. Nós não sabemos o que ela está precisando, mas Tu sabes. Senhor, muito obrigado, Pai, por poder fazer desse momento um momento onde nós entramos no Teu trono de graça e podemos, como sacerdotes Teus, levar os pedidos, Senhor, e agradecimentos do Teu povo. Senhor, que Tu possa estar entrando com providência em cada necessidade, abençoando o nosso país, o nosso bairro, abençoando, Senhor, os nossos dirigentes, Pai, que eles possam, Pai, serem guiados por Ti. Abençoa a Tua igreja aqui nesse lugar, Pai, que nós possamos valorizar mais os cultos, Pai, que realizamos aqui como igreja, e que o Senhor possa estar cada dia mais acrescentando mais e mais almas a essa igreja, Pai. Tu possa estar levantando homens e mulheres com o propósito, Pai, de fazerem o melhor com intensidade, com amor. Muito obrigado por tudo, obrigado por esse momento, no nome de Jesus, amém. Vamos estar louvando com o próximo cântico. Toda sorte de bênção. As palmas. Por onde for a Tua bênção, me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada, a minha saída, bendita será. Sobre mim é uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre Tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Sobre mim é uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, para minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, para minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, yeah. E tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Por onde for a Tua bênção, me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada, a minha saída, bendita será. Sobre mim é uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre
tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei sobre mim uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, por todo ldo. Sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço. Sou abençoado, yeah, por todo lado. Sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço. Sou abençoado, yeah. Toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim. E em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado, sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço. Sou abençoado, yeah, por todo lado. Sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço. Sou abençoado, yeah. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Podem se sentar, irmãos. Nós vamos estar continuando o nosso estudo do livro de Gálatas e hoje nós estaremos meditando em Gálatas 3, de 1 a 14. Nós vamos estar lendo na nova versão internacional. Então os irmãos vão estar acompanhando aí a tradução também pelo Data Show. Então, eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção no texto, que nós vamos estar fazendo daquela forma, lendo e fazendo o estudo de uma maneira assim, bem expositiva, né, do texto, lendo ele e já estudando ele, meditando nele. Então, eu vou pedir a Deus para que Deus esteja usando, né, o pastor, para que esteja realmente seguindo aquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, usa o teu servo, esvazia de mim, enche com o teu Espírito Santo, me dê humildade para que eu diminua e o teu nome cresça. No nome de Jesus, amém. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Irmãos, Paulo, ele não alivia, vamos dizer assim, né, nesse terceiro capítulo, a situação dos Gálatas. Ele começa falando uma frase, ou uma exclamação, dizendo, ó Gálatas insensatos. O que é uma pessoa insensata? É uma pessoa sem juízo. Ele está dizendo isso para a igreja. Ó Gálatas insensatos, ó igrejas sem juízo. Vocês estão ficando loucos, em algumas traduções. A gente pode até, né, falar dessa forma, parafrasear dessa forma. E olha, muitas das nossas igrejas, se ouvissem um pastor falando dessa forma, talvez ele repreenderia o pastor, né? E dizem que Paulo, ele não era aquele homem que, né, dava dura na igreja. O quê? Olha só. Gálatas, todas as igrejas, não eram só, ali não era a Galácia, não era apenas uma igreja, era uma localidade. Estão lembrados disso, que a gente estudou logo no início?
Ele falando a todas as igrejas, chamando eles de loucura. Por quê? Abandonar o verdadeiro evangelho, segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que Paulo estava falando, que é a palavra de Deus, é loucura. Será que nos nossos dias nós vemos denominações, igrejas pregando coisas que são loucura? Eu acho que sim. Inventam coisas de dentro do evangelho, colocam coisas ali dentro, que você pode fazer isso, que você deve declarar, que você pode exigir isso de Deus, e colocar uma série de coisas, um misticismo entrando dentro das igrejas. Você deve trazer uma roupa sua, um retrato seu. Isso é macumba. Isso não é evangelho. Isso, você vê isso acontecendo no espiritismo, na macumba. No evangelho, não. De maneira nenhuma. A Bíblia não nos orienta dessa forma. E quantas coisas a gente vê acontecendo, quantas aberrações. Teve um dia desse, que um colega meu de trabalho, ele me mandou um videozinho e falou assim: o que você está fazendo ainda aí nesse lugar, trabalhando aí? Olha esse pastor aqui. Aí sabe o que ele fez? Ele e a esposa dele do lado virou e falou assim: agora vocês vão receber uma bênção. Aí ele pegou uma bola, uma bexiga, e encheu a bexiga. Aí prendeu aquela bexiga e falou assim: esse é o sopro do Espírito Santo com o poder que eu estou colocando dentro dessa bola. E botou um preço na bola. Não sei se os irmãos já viram isso. Aí a esposa dele foi encher, aí falou assim: o meu pulmão é mais forte, porque o meu está mais preparado, porque eu sou ungido, né? Mas o dela também tem o seu valor. Gente, olha, parece piada. Parece piada. Tem vários irmãos aqui sorrindo, que parece piada. Mas você sabe que muita gente compra aquela bola ali, aceita aquele tipo de evangelho. O evangelho de uma vassoura ungida para varrer as coisas para fora de casa. Onde a gente vê isso? Às vezes vem as loucuras, a unção de não sei o quê, e as pessoas passam por ridículo dentro das igrejas. Às vezes, situações que beiram mais uma manifestação demoníaca do que a operação do Espírito Santo. Já repararam que em alguns lugares acontecem umas coisas que você fala assim: que isso? Isso está meio estranho. Isso não é o Espírito Santo que está fazendo isso. É mais parecido com uma possessão demoníaca que acontece. As pessoas saindo do seu juízo, né? E não, ele foi arrebatado no Espírito, ele não sabe o que aconteceu. A Bíblia não ensina assim. O próprio Paulo, ele fala do culto racional. O que é o culto racional? É o culto que você está prestando a Deus, você está entendendo tudo aquilo que está acontecendo, para que haja discernimento na tua vida, para que haja aplicação na sua vida. E senão, né, o culto vai apenas agir de uma forma no meu espírito, e aí passou aquele momento, ele passou. O que me transformou? O que mexeu com a minha mente? Olha, o Espírito Santo, ele trabalha na nossa mente. E Paulo ainda chega a dizer que nós temos a mente de Cristo. Quando o diabo quer atacar a gente, ataca a nossa mente. A verdade é essa. Quer que nós sejamos influenciados pelas coisas desse século, as coisas erradas. Aceitemos as coisas erradas que não agradam a Deus e vivamos de uma maneira incorreta. Então Paulo já começa dizendo, ainda diz assim: quem os enfeitiçou? Ele leva para o lado até da feitiçaria. E olha, irmãos, ainda existem pregadores que enfeitiçam as pessoas. Eles são bons oradores, eles conseguem concatenar bem as ideias, pegam textos, né, e usam como pretextos para afirmar algo que estão pregando. E muitas pessoas são arrebatadas nesse feitiço de pregação.
Muitas pessoas seguem esses pregadores como se eles fossem realmente, né, alguém especial espiritualmente e exemplo para ele. Tudo aquilo que disser, não, foi fulano que disse. Então está certo. Aí seguem aquela pessoa durante quanto tempo seguem aquelas pessoas sendo enganadas? Depois eles se despertam e veem que aquilo dali era tudo ilusão, porque quando se despertam, veem que alguns eram charlatões, eram enganadores, eram tosquiadores, não pastores de ovelhas. Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Olha, irmãos, isso daqui eu achei tão poderoso. Não foi diante dos seus olhos. Paulo, quando ele pregava o evangelho de Jesus Cristo, ele pregava e ele, quando falava da crucificação de Jesus Cristo, ele queria que os Gálatas, eles realmente vissem a crucificação, mesmo sem estar lá no dia da crucificação. Será que nós conseguimos isso? Conseguimos pelos olhos da fé. Todas as vezes que nós voltamos ali à ceia do Senhor, por exemplo, a celebrar a ceia do Senhor, um momento de nós nos lembrarmos da crucificação. Sabia, irmãos, que a ceia do Senhor, ela era comemorada semanalmente nas igrejas? Era toda semana. A gente tem o primeiro domingo da semana, né? Nesse mês a gente teve 2 ceias muito perto. Eu falei, não, o primeiro domingo a gente não vai fazer porque a gente teve um perto, que foi o da Páscoa. E a gente acabou não celebrando a ceia. Mas nas igrejas eram semanalmente, porque eles tinham a alegria de celebrarem aquele momento e relembrarem da morte de Cristo, que é, na realidade, a mensagem principal do Evangelho, que Paulo pregava. Paulo não deixava de pregar isso, mas com os olhos espirituais, ele cria que os Gálatas, na hora que era anunciada a morte de Jesus Cristo, eles estavam vendo espiritualmente aquilo acontecendo com Jesus Cristo. Gostaria de saber apenas uma coisa, versículo 2: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito aqui é o Espírito Santo, tá? Ou pela fé naquilo que ouviram? Olha, foi pela lei que receberam, vocês receberam uma lei, e essa lei vocês aplicaram na sua vida, viveram de acordo com a lei e receberam o Espírito Santo de Deus. Ou foi pela fé naquilo que ouviram? Bom, o que diz a palavra de Deus? Que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, eles creram pela fé. Irmãos, nós somos tão incapazes de receber o Espírito Santo de Deus e sermos salvos, que nós recebemos a fé também de Deus. A fé não é nossa, a fé para crer não é nossa, é Deus que também dá. Olha como é que nós somos incapazes. E aí vem a graça de Deus que está em Cristo Jesus. Então, nós recebemos a fé que vem de Deus e a graça que vem de Deus. E ele estava questionando os Gálatas: foi pela prática da lei? Vocês praticaram a lei? Vocês fizeram, guardaram a lei dada por Deus, e aí veio o Espírito Santo de Deus? Não, foi pela fé. E aí ele começa a falar sobre essas coisas do esforço próprio, da performance, tá? De querer contribuir para a salvação, querer melhorar algo do Evangelho, porque o que acontece? Os judaizantes, quando foram para a Galácia para falar do Evangelho, eles nos desmereceram o Evangelho de Paulo, dizendo assim: não, peraí, não está errado não, mas está faltando alguma coisa. E no Evangelho de Paulo não estava faltando nada. No Evangelho de Paulo tinha Cristo morto na cruz,
Cristo que morreu pelos nossos pecados, que pagou o preço por nós na cruz do Calvário, que em Colossenses diz que ele pregou o nosso escrito de dívida na cruz. Ele fala isso lá em Colossenses. Então aquilo que deveria ser feito no Evangelho foi feito por Jesus Cristo. A gente não completa nada no Evangelho. E eles estavam vindo, não, peraí, vocês precisam ouvir isso aqui, mas também está faltando isso. Essa performance da lei. E aí, Paulo, ele vai dizendo o seguinte: será que vocês são tão insensatos, loucos, que tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Sabe que tem muitas pessoas que acham que são bons e vão para o céu? Muitas pessoas chegam, quando você prega o Evangelho, e falam, não, mas eu sou um bom pai, sou uma boa mãe, né? Se é homem ou mulher, né? Eu sou um bom pai, não, eu sou uma boa mãe, eu sou um bom filho. Nada disso vai te dar salvação. Só a graça de Jesus Cristo. Ah, mas eu sou um bom crente. Você não está acrescentando nada à obra de Deus, sendo um bom crente. Você está sendo um bom crente. Você vai até fazer boas obras, porque é uma coisa que acompanha a fé. Porque em Tiago diz que a fé sem obras, ela é morta. Então é natural que você faça essas obras. O ruim é quando você não faz. Aí desconfia-se da fé que nós temos, né? E nós temos que viver nesse mundo eticamente, né? De uma maneira correta diante dos homens, para que nós demos o exemplo de cristãos, né? Daquilo que seguimos como doutrina em nossa vida. Mas agora, isso não vai acrescentar a nossa salvação. Isso vai ser na caminhada da santificação que nós temos nesse mundo, que a santificação é algo que nós, a cada dia, nós estamos nos santificando mais. A santificação é o processo, mas a salvação não. A salvação é o ato. E um ato feito na cruz do Calvário, onde nós cremos, naquele momento da cruz. Será que foi inútil sofrer, em versículo 4, tantas coisas? Se é que foi inútil, irmãos, Paulo sofreu. Eu já falei que em uma dessas igrejas que ele foi pregar lá, ele foi apedrejado, uma dessas igrejas da Galácia, ele foi apedrejado, dado como morto. Eu ouvi uma narrativa sobre o apedrejamento nessa época, eu fiquei assim, meu Deus, será que Paulo foi apedrejado dessa forma? Porque os estudiosos dizem o seguinte, que alguns apedrejamentos eram feitos da seguinte maneira: a pessoa era pega, era jogada num buraco, tapada, e só a cabeça que ficava lá de fora. E as pessoas começavam a tacar pedra na cabeça. E às vezes vinha um que era mais forte, pegava uma pedra maior e pum, para ter certeza que a pessoa tinha morrido. Não sei se foi esse tipo de apedrejamento que Paulo teve em uma dessas igrejas da Galácia. Mas que ele foi apedrejado e dado como morto. E quando aqueles homens que eram crentes chegaram perto dele, olharam para ele e falaram assim, está morto. Paulo foi e se recupera. Eles pegam Paulo, cuidam de Paulo. Depois Paulo volta na mesma cidade para pregar o evangelho. Pegou em quê? Em sofrimento. Paulo sofreu, mostrou um evangelho também que passava por sofrimento, por lutas, por perseguição. E irmãos, nessa época que também havia essa perseguição aos crentes, tanto dos pagãos quanto dos judeus. Se, por exemplo, em algumas sinagogas a pessoa declarasse fé em Jesus Cristo, ele era expulso da sinagoga. Se aquela sinagoga não aceitasse a pregação do evangelho, ele era expulso. Quer dizer, já não tinha ali a comunhão dos judeus, que eram um povo muito exclusivista e separatista, né? Para as coisas do judaísmo. E quando chegava também no meio dos pagãos,
Ele era rejeitado também, porque o evangelho era rejeitado por parte também do paganismo. Pecado. Eles sofriam com isso. E Paulo fala: será que foi inútil sofrerem tantas coisas, se é que foi inútil? Aí ele continua falando no versículo 5: aquele que lhes dá o seu Espírito, sempre o Espírito Santo, e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com o qual receberam a palavra? Era pela prática da lei? Vocês viram em alguma narrativa bíblica algum fariseu curando ou fazendo milagres? Guardando a lei? Algum escriba que guardava a lei e curava? Nenhum deles. Eles não tinham nem autoridade ao falar. Tanto que no Sermão da Montanha, quando Jesus Cristo acabou o Sermão da Montanha, qual foi o comentário daquelas pessoas que estavam ali? Ele prega diferente. Ele fala de uma forma diferente, porque ele prega como quem tem autoridade. Autoridade dada por quem? Pelo Espírito Santo de Deus, ao próprio Jesus Cristo, que realizava os seus milagres. E Paulo também, irmãos. Chegou um dado momento que Paulo ele não vou dizer convencia, né? Ele pregava, ele expunha a palavra de Deus e as pessoas aceitavam pela exposição da palavra de Deus. Ou eles rejeitavam ou eles aceitavam. Paulo não tinha essa de agradar ninguém, não. Ele falava realmente aquilo que era a pregação do evangelho. E por uns ele não era aceito, por outros ele era aceito. Ele falava: bom, esse serviu de perfume que levou essa pessoa para o céu. Esse esse perfume já fez mal a essas pessoas, então eles vão para o inferno. Mas eles ouviram a palavra de Deus. Mas em alguns lugares Paulo pregou, e em dado momento Paulo, quando ele andava, a sombra de Paulo curava. Que poder, hein? Que poder. Às vezes ele realizava um milagre porque o Espírito Santo de Deus o impulsionava também a realizar um milagre. Considere um exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Porventura, prevendo a Escritura que justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Paulo, ele sai das raias ali dos gentios, né, da história gentílica do evangelho, e fala assim: bom, é o judaísmo? São os judeus? São os israelitas que estão falando de prática da lei? Tá, então tá bom. Esses que se acham já, né, com numa qualidade superior de crentes, tudo bem, vou ensinar uma coisa a eles. Vamos lá no pai da fé, Abraão. Os judeus diziam que eles eram filhos de Abraão, eram livres, tá? Eles não precisavam de uma... Só em serem descendência de Abraão, eles já tinham um privilégio espiritual. Aí Paulo, ele pega e fala assim: tá bom, o que Abraão fez para ele ser acreditado como justo, para ele ser chamado de justo, para ele ser chamado de pai da fé? O que ele fez? Ele faz esse questionamento aos gentios ali e aos judeus que eram convertidos ali das igrejas. O que Abraão fez? Abraão, ele creu. Ele creu. Essa foi a justificação de Abraão. Abraão, olha, a primeira aliança, eu vou ver se eu consigo explicar isso direitinho aos irmãos. A primeira aliança foi unilateral. Vamos lá.
Deus chama Abraão, Abraão, eu vou te abençoar. Mas ele não falou assim, Abraão, você tem que fazer isso. Você só tem que sair da tua terra e ir para lá, porque eu vou te abençoar. Ele pega e aí divide aqueles animais ali e faz um pacto com Abraão. Abraão tinha o que para oferecer para Deus? Nada. Abraão não tinha nada para oferecer para Deus. E Deus faz uma aliança com Abraão. E nessa aliança ele fala, em ti serão benditas todas as nações da terra. Essa promessa, ela foi culminar em Jesus Cristo. Ela é mais importante do que a promessa, do que a aliança, a segunda aliança do Sinai. Essa era bilateral. Agora eu vou explicar por quê. Por quê? Deus falou, olha, vocês vão ter essa lei aqui, deu a lei ao povo. Deu as instruções de tudo aquilo que deveria fazer na área sacrificial, nos cerimoniais, nas dietas. Vocês têm que agir dessa forma. Se vocês agirem assim, eu vou abençoar vocês. Aí foi bilateral. Por quê? Dependia de Deus dando, Deus firmando a tua palavra de fidelidade, e o povo também ser fiel a Ele. E Paulo, ele pega essa primeira promessa de Abraão e fala, a primeira promessa, ela não foi desfeita pela lei. Ela foi confirmada em Jesus Cristo. Ela não foi destituída pela segunda aliança feita no Sinai. E ele pega o pai da fé e dá como exemplo. E aí ele diz que assim os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Irmãos, também tem gente que pega isso aqui e fala assim, peraí, então eu vou ter as mesmas bênçãos de Abraão. Será que é assim que a gente tem que olhar? Não, irmãos. Abraão foi abençoado e as bênçãos dele vieram sobre a vida dele, que ele multiplicou, teve servos e servas, teve terra, mas teve uma bênção que Abraão não teve, ele não conquistou, ele não viu. Foi a promessa da terra prometida. A terra prometida quem teve foi os seus descendentes, depois de quase 500 anos dessa aliança. Mais ou menos isso. O pessoal bota uns 440 anos. Mas aí bota mais uns 60 aí. Pode acrescentar mais um pouquinho. O que é 440? Quantos anos o povo levou o cativeiro no Egito? 400. Né? 400 anos no Egito. Quantos anos ele peregrinou no deserto? 40. Então são 440 anos. Então eu já vi alguém falando, foi uns 440 anos. Não, foi quase uns 600 anos, se você botar aí na cronologia dos fatos. Tá? E na cronologia dos fatos, Paulo chega para aquela igreja e fala, vocês estão indo na lei do Sinai para firmar a sua vida de fé na lei? Firmados na lei, vocês estão cronologicamente errados, porque a primeira aliança aconteceu com Abraão, e foi uma aliança baseada na fé, apenas isso. Então por que vocês também agora vão abandonar, adotando a lei, adotando a performance de uma vida que seja exemplo na lei, e vão abandonar a primeira aliança, que foi a mais importante? E aí, versículos de 10 a 14, ele diz assim, já os que são pela prática da lei, estão debaixo de maldição. Isso aqui é interessante da gente estudar, né? A gente, quando vê esse texto aqui, a gente tem que estudar direitinho para a gente poder entender. Maldito todo aquele que não persiste em praticar
todas as coisas escritas no livro da lei. No livro de Tiago, fala que se nós quebrarmos uma coisinha da lei, nós quebrar uma letra da lei, qualquer coisa da lei, nós quebramos toda a lei. O livro de Tiago, quando fala sobre isso, toda a lei, ela é quebrada. Aí ele continua dizendo: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Aí é no livro de Abacuque que ele faz essa citação. A lei não é baseada na fé, pelo contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. A lei, ela é boa? É. Mas alguém que já viveu nesse mundo, alguém que vai viver nesse mundo, alguém que já vive, que vive nesse mundo, consegue praticar toda a lei? O que os irmãos acham? Não dá. É impossível. Mas o que aconteceu quando a gente vê assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar? Porque diz assim: pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quando ele é pendurado no madeiro, mas ele é um amaldiçoado, ele está sendo levantado no madeiro, ele é maldito. Mas Jesus era a maldição? O único que cumpriu a lei foi o próprio Jesus Cristo. Ele cumpriu a lei e morreu na cruz para que nós fôssemos justificados pela fé na sua morte. Ele tomou o nosso lugar. Então, quando nós cremos na morte de Jesus Cristo, nós nos tornamos o quê? Justificados pela fé. E aí diz assim: isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Eu gostaria de terminar o livro esse versículo aqui, lendo no livro de Romanos, capítulo 10, versículos de 1 a 4, na Nova Versão Internacional também, irmã Edir. Eu vou ler o clamor de Paulo pelos judeus. Ele suplica por Israel, em algumas traduções, acho que essa tradução mesmo que dá esse título: Paulo suplica a Israel que creia. Romanos, capítulo 10, versículos de 1 a 4. Olha a oração de Paulo. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus. Eles querem agradar a Deus, querem. Eles falam do nome de Deus com respeito, irmãos, até para escrever alguns textos bíblicos, até para transcrever a Bíblia, o escriba ele trocava de pena. Essa é a história. Trocava de pena, porque era quando ele ia escrever o nome de Deus, ele trocava pena. Eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus. Quem é a justiça de Deus? Jesus Cristo. Morreu um judeu, mas ele era fiel a Deus. Mas se ele não creu em Jesus Cristo, ele não foi salvo. Morreu alguém que era bom, que era zeloso, que era bom pai de família, que não roubava, que não matava, só fazia o bem, dava esmolas, mas ele era bom, mas ele não tinha Jesus Cristo. Ele morreu
sem salvação. Nós só somos salvos por Cristo Jesus. E aí ele no versículo 4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Por que veio a lei? Porque veio a promessa a Abraão, que Paulo também direciona. Ele veio para um propósito. O propósito era Cristo. Tanto a promessa feita a Abraão, a gente vai ler aqui também em Gálatas 3,16. Gálatas 3,16. A gente vai depois voltar a ele também. Guarda esse texto, Gálatas 3,16. A gente só guarda João 3,16. Guarda Gálatas 3,16 também, que é importante na sua mente. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Quem era o descendente? Isaac? Não. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que só se trata de um só, isto é, Cristo. Direcionou a Cristo. O fim da lei é Cristo. O propósito da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. A lei se cumpriu em Cristo Jesus. A nossa vida tem que ser baseada na fé em Cristo Jesus. Isso é o principal da nossa fé. Olha, a fé nos dá equilíbrio, a fé vai nos ajudar na hora do sofrimento, a fé vai nos dar estabilidade de vida espiritual. É a fé. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos, lembrando, a todos aqui que estão aqui, que domingo tem, como diz a Cristina, o nosso motocó. Motocó no domingo de missões, tá? Então vamos estar aqui, vamos estar oferecendo motocó também para outras pessoas, levando para casa, fazendo marmita aí. Eu quero te abençoar, compra um motocó para as outras pessoas. E aqueles irmãos que trouxeram aí, oferta para o mocotó de domingo, vem aqui e traz aí para a nossa irmã Juraci, que ela vai estar direcionando aí as patas do porco, as orelhas do porco. Não sei se motocó tem isso tudo aí. Mocotó é do boi, né? É do porco, é do boi. Vamos ficar de pé, irmãos, para louvarmos ao nosso Deus com mais 2 cânticos e assim finalizarmos aí o nosso culto, orando também e nos despedindo. Não sei se tem alguma coisa para a gente roer. Tem. Então tem alguma coisa para a gente roer lá atrás, hein? A nossa comunhão. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos.
Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Nós vamos encerrar o culto, né? Porque nós estamos tendo um probleminha técnico aqui. Vamos estar orando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelo culto dessa noite. Dá-nos, Senhor, o restante de semana abençoados na Tua presença. Pai, muito obrigado, Pai, por tudo que aprendemos aqui na Tua palavra, por tudo que fizemos aqui na Tua presença, a comunhão dos irmãos. E agora, Pai, também que Tu possa estar conosco lá atrás, na nossa comunhão, onde nós estaremos batendo papo, Pai, onde nós vamos estar conversando, nos alegrando. Também participa daquela comunhão ali conosco, Pai, no nome de Jesus. Amém.